Bom dia a todos que estão aqui hoje nessa sala para assistir o painel, né? O painel ele é um painel temático dentro de um evento organizado pela UFRJ. É um painel cujo título é Educação para a Redução de Riscos de Desastres Associados a Deslizamentos de Terra, Experiências no Ambiente Formal e Não Formal. Ele vai nos incitar, portanto, a discutir experiências de extensão universitária sobre educação de riscos e desastres. A temática de educação é sempre fundamental para ser trazida para reflexão, principalmente ressaltando o papel crítico de transformação dos sujeitos e do coletivo, e, no caso de hoje, problematizando o processo de construção da sociedade na modernidade sob a matriz do sistema econômico capitalista. Isso é especialmente fundamental em tempos como os que a gente está vivendo no país, bem como no mundo, quando estamos expostos a ameaças de várias naturezas, desde aquelas de caráter físico até as morais. Eu sou Tereza Cristina da Silva Rosa, sou professora do programa de pós-graduação em Sociologia Política e do programa em Arquitetura e Cidade da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Pesquiso na área ambiental, mais especificamente na área de redução de riscos e desastres em ambientes urbanos e áreas periféricas, como é o caso do Brasil e do Espírito Santo. Eu sou formada em Geografia, com doutorado em Sociologia, em Socioeconomia do Desenvolvimento. Hoje eu vou estar aqui atuando como mediadora deste painel. Então, eu tenho a imensa honra de introduzir os participantes, né, os painelistas, começando pelo professor Marcos Barreto de Mendonça, que é engenheiro civil, doutor em geotecnia pela COP da UFRJ e é professor da Escola Politécnica da UFRJ. Ele atua em diversas áreas de geotecnia, com trabalhos na área de redução de riscos associados a deslizamentos e tem interesse na área de educação para a redução de riscos de desastres. Após a exposição do Marcos, a gente vai entrar com a Yasmin Kubrusli, e com o Felipe Ribeiro. Os dois são graduandos em engenharia, a Yasmin em engenharia ambiental na UFRJ e o Felipe em engenharia civil. Ambos são extensionistas, bolsistas no Espaço Ciência Viva, participando do projeto Um Dia a Terra Cai, orientado pelo professor Marcos Mendonça. E, para fechar as falas, tem a professora Fátima Abrantes, que orgulhosamente é professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, na Escola Municipal Laudímia Trota, na Tijuca. Ela é coordenadora do projeto de extensão escolar Produção Carioca, um projeto de rádio escolar. É graduada e mestre em Geografia pela UFRJ e é doutoranda em Engenharia Ambiental na UFRJ. Eu queria, antes de passar para os painelistas, fazer algumas pontuações. Uma, de agradecer a Luana Carmelina, que é graduanda da comunicação e extensionista também do projeto Um Dia a Terra Cai, que hoje vai estar atuando como nosso apoio técnico junto à equipe da extensão que está organizando esse evento. Antes de abrir para os painelistas, eu queria lembrar aos participantes deles desligarem os seus micros, né, para evitar qualquer tipo de interferência. Queria lembrar também que existe um chat situado do lado direito da tela, e aí nós vamos pedir para cada um de vocês se identificarem, colocando o nome de vocês, o curso e a instituição a qual vocês estão ligados, ou como alunos ou como profissionais. É aí também, pelo chat, que vocês deverão se manifestar com as perguntas, né? Eu também quero lembrar que esse painel vai ficar no YouTube para ser acessado em outro momento, ou para aquelas pessoas que queiram ter assistir a nossa conversa aqui de uma forma mais caseira, vamos dizer assim, tá? Painelistas, sejam bem-vindos a esse evento.
Vou pedir para vocês fazerem atenção ao tempo que vocês têm de exposição. Então, vamos começar pelo professor Marcos Mendonça, que vai fazer uma exposição mais teórica e geral sobre conceito de riscos, deslizamentos, o marco de Sendai, a Política Nacional 12.608, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e, mais especificamente, sobre educação e redução dos riscos de desastres. Marcos, o palco é todo seu. Bem, obrigado, Tereza, pela introdução. Vou apresentar aqui agora. Espera aí. Estão conseguindo ver? Bem, espero que todos estejam vendo. Eu vou, como a Tereza falou, vou dar uma contextualizada rápida dos desastres associados a deslizamentos. Vou falar um pouco também sobre os fundamentos da educação para a redução de risco de desastres e vou falar de algumas ações de educação para a redução de risco de desastres associadas a deslizamentos que a gente tem desenvolvido. Tá? Então, aqui a gente vê fotos de desastres associados a deslizamentos, né, pelo Brasil, lembrando que desastre é quando a gente tem uma perturbação que afeta a sociedade devido relacionado à ocorrência de algum evento potencialmente danoso. E a gente, no caso aqui, esse evento que a gente está tratando são os deslizamentos, e a gente vê aqui a ocorrência desses eventos em diversas cidades do Brasil. Tá? São eventos relativamente recentes, a gente sabe que os deslizamentos acontecem há séculos, quer dizer, os deslizamentos acontecem desde sempre, né? Faz parte da evolução natural da paisagem, né? Mas os desastres, né, associados a deslizamentos é algo que a gente tem registro desde o século XVIII, né? Então, eu trouxe aqui só eventos muito recentes, né, e distribuídos em diferentes cidades do Brasil. E para confirmar isso, a gente tem aqui um mapa que é o mapa do Atlas de Desastres no Brasil, e esse mapa refere-se só a movimentos de massa, então a gente verifica uma concentração na região sudeste, na região sul também, tem partes aqui, talvez não dê para ver por causa do vídeo, né? Mas tem pontos também ao longo da costa brasileira aqui no Nordeste, tendo também no interior do Amazonas, ao longo dos rios. Aqui também, para mostrar assim, a população exposta, nesse mapa aqui, a gente tem a população exposta a não só deslizamentos, mas também a inundações. Tá? Então, a gente vê que tem as parcelas grandes da população expostas a esses eventos, concentrados na região sudeste, temos também na região sul, como eu falei, também aqui no Nordeste e também no interior aqui dos rios da Amazônia. Esse mapa é um mapa relativamente recente, é um mapa de suscetibilidade, é um mapa que foi feito numa escala muito pequena, mas com a intenção dele não é para gestão local de riscos, mas é para ter uma ideia de como que é a distribuição espacial das áreas suscetíveis a deslizamentos no Brasil. Então, apesar de ser uma escala pequena, ele tem o seu valor para a gente ter uma ideia da distribuição dele. A gente verifica novamente, né, que a gente tem uma concentração de áreas suscetíveis, né, a esses eventos, né, na região sudeste, sul, nordeste aqui e um pouco aqui no interior. Tá? E aí, se a gente cruza com esse mapa anterior, que é o da população exposta, a gente tem como resultado os desastres que a gente verifica aqui. É muito bom pontuar, é necessário pontuar que esse mapa aqui dos desastres, ele se refere somente ao período de 91 a 2012, então um período relativamente curto, aí, de 21 anos, tá? Então a gente teria muito mais dados, né? Teria muito mais pontos vermelhos, mas é interessante para a gente ter uma ideia da distribuição espacial. Eu sempre acho interessante a gente falar muito rapidamente aqui do conceito de risco, para a gente não ter dúvida, né? Que risco é a combinação de 3 componentes, que é o perigo, que é a probabilidade de ocorrência do evento danoso, que no nosso caso, deslizamentos, né? Com as consequências. As consequências, por sua vez, é a combinação de outros 2 elementos, que são outros 2 componentes, que são os elementos expostos ao perigo, né? E a vulnerabilidade desses elementos expostos, que nada mais é do que o conjunto de circunstâncias e situações em que os elementos
expostos se encontram e que vai caracterizar a magnitude das consequências, dado que o evento se concretize. Tá? Então, essa é uma componente muito importante para a gente definir o risco. Bem, aqui falando muito rapidamente do Marco de Sendai, né, que o Marco de Sendai é um acordo, né, o resultado de um acordo entre diferentes países membros, dos diferentes países membros da ONU, para definir estratégias de redução de risco de desastres. E eu trago ele aqui, assim, ele foi definido para o período de 2015 a 2030, sucedendo o Marco de Hyogo, que era para o período de 2005 a 2015, tá? E eu trago aqui, não é o nosso foco falar de forma aprofundada sobre o Marco de Sendai, mas eu trago aqui 2 princípios norteadores do Marco de Sendai, né? Que existem alguns princípios norteadores para definir as estratégias, mas eu trago esses 2 princípios que são ressaltados no Marco de Sendai, que é que a gestão de risco deve ser centrada nas pessoas. Tá? O nosso foco principal ao fazer gestão de risco tem que ser nas pessoas. E outro princípio norteador para definir as estratégias de redução de risco é promover o engajamento de toda a sociedade na gestão de risco, de forma que todos cooperem. Isso não é nada trivial, a gente conseguir isso. Tá? Eu coloco isso aqui, e aí aproveito para falar também da Lei 12.608, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde está lá também como um dos seus objetivos e princípios desenvolver uma cultura nacional acerca dos riscos, né, no Brasil. Tá? Essa lei está para ser regulamentada, então onde vai se definir melhor como é que vai ser desenvolvida essa ação esse desenvolvimento dessa cultura de prevenção de riscos. Tá? Eu trago isso aqui, esses 2 pontos, justamente para ressaltar a educação para a redução de desastres, que é o que a gente está abordando aqui. Sem educação, a gente não consegue seguir esses princípios. Tá? E aí, falando agora aqui da educação para redução de risco de desastre, que a gente chama aqui de ERRD, tá? Qual é o objetivo básico da educação? É justamente criar um campo de comunicação, e aqui no caso, na área de desastre, é um campo de comunicação entre os diferentes atores sociais envolvidos, então, entre a população, as instituições de gestão de risco, a academia, as outras entidades da sociedade civil também. Então, tem que criar um campo de comunicação de forma a permitir essa troca de saberes entre esses atores sociais, sobre justamente o tema que a gente está abordando, que são os perigos e riscos daquele local, tá? Daquele local onde a gente vai trabalhar com educação, né? E envolvendo, como eu falei, os diferentes atores. E o que a gente aborda? Quais são os tópicos que a gente aborda? Desde os processos físicos do perigo com o qual a gente está trabalhando, né, que no caso são os deslizamentos, os fatores naturais e antropogênicos, né, subjacentes a esses processos físicos, né, que influenciam esses processos físicos, a construção social do risco, e aqui a gente vai abordar muito as diferentes dimensões de vulnerabilidade. Tem que ser abordado também, o objetivo, né, da educação para a redução de risco, a se abordar a questão de zoneamento de perigo, de risco, né, os sinais de iminência da ocorrência do evento, e, por fim, aqui, as ações de gestão de riscos e mostrar como que a população pode e deve se envolver. Bem, esse é o princípio, esse é o objetivo básico, e, em consequência, a gente tem os outros objetivos. Desculpem aqui, esqueci de ligar o telefone. Os outros objetivos... desculpem, tá? Os outros objetivos que procuram contribuir para a população se ver como capaz de promover o risco, tá? Para a população se ver capaz de se promover o risco, ou seja, ela se empoderar, tá? Aproximar com isso, né, com essa contribuição aqui, né, aproximar os moradores e as instituições públicas, né, garantir uma relação de confiança entre
esses dois atores, que é a população exposta e as instituições públicas, porque sem isso a gente não vai conseguir atender aqueles princípios do Marco de Sendai, praticar a gestão participativa com isso e obter planos e ações de redução de risco mais eficientes. É o que a gente está querendo. Então, no trabalho de educação, a gente inicialmente cria um campo de comunicação, promove uma situação, uma condição de forma que isso incentive o empoderamento da população, cria uma relação de confiança entre os diferentes atores, pratica a gestão participativa e obtém planos e ações de redução de risco mais eficientes. Tá? E aí vem a grande questão, né? Como fazer a educação para redução de risco de desastres? Tá? Porque não é nada trivial. Existem várias iniciativas no mundo inteiro e no Brasil, diversas também iniciativas, e a gente está procurando justamente avançar nessa metodologia. Então, eu coloco aqui, para falar da metodologia, algumas referências básicas, né, que é do Lidstone, do Shaw e outros, Selby Kagawa, do Patton e outros, da Unicef, do Johnson e outros. Tá? E o que a gente tem que... qual é a metodologia que a gente deve seguir a partir do que eu vi nessas outras referências? Tá? Então, eu coloquei aqui uma lista de tópicos de metodologia que a gente procura seguir nas nossas ações de redução de risco de desastres. Então, o primeiro, ir além de exposições teóricas, né? Além das exposições, a gente não ficar somente na exposição através de uma palestra, como que era feito até um tempo atrás. Tá? A gente deve deve proporcionar uma aprendizagem que seja participativa, interativa e afetiva, garantir uma conexão com o mundo real, né? Garantir uma conexão com o mundo real, ou seja, levar em consideração os fatores, né, subjacentes ao risco daquela comunidade onde a gente está fazendo trabalho de educação, e para isso a gente tem que fazer o levantamento da percepção de risco antes da prática da educação, e esse levantamento da percepção de risco é para a gente conhecer como que a população interpreta o risco. Tá? Às vezes a gente fala assim, aquela população tem uma baixa percepção de risco, tem uma alta percepção. Isso não é muito cabível, ou não tem percepção de risco. Isso não é muito cabível, porque percepção de risco é a interpretação de como que o sujeito vê o risco, né? Lida com o risco. Então, isso tudo envolve crenças e saberes do indivíduo, as relações dele com essa ameaça dos deslizamentos, a previsão. Quer dizer, com isso, a gente passa a ter uma certa previsão das ações ou falta de ações. Isso a Marla Petal, que é uma das estudiosas da educação para a redução de risco, toca muito nesse ponto, né, de que a gente deve chamar a atenção também da falta de ação, né, do sujeito diante dessa ameaça, não só do que ele pode fazer. Tá? Bem, as ações de redução de risco devem envolver também atividades em campo, não ficar somente numa sala, deve levar as pessoas também, a comunidade, para conhecer as situações de risco. A abordagem deve ser interdisciplinar, e aqui aproveito para falar que existem duas grandes áreas envolvidas nos desastres associados a deslizamentos, que é a área das ciências exatas e da terra e as ciências humanas e sociais, né? Então, essas duas áreas têm que se conversar, tá? Não só para tratar do problema, né, do problema dos desastres associados a deslizamentos, mas também no trabalho educacional também, tá? O tema, ele deve ser abordado de uma forma... O tema deve ser abordado de uma forma transversal às disciplinas, não ficar focado somente numa disciplina. Isso aqui é algo que foi percebido por Selby Kagawa, tá? Que quando eles fizeram o levantamento das ações de redução, quer dizer, dos trabalhos de educação para redução de riscos em diferentes países do mundo. Tá? Bem, o Shaw e outros falam que a gente deve ultrapassar os limites da escola, e isso é o que a gente tem procurado fazer, ter trabalhos também de educação para redução de desastres no ambiente não formal. Tá?
E a questão do treinamento dos professores. O treinamento deve ser feito de uma forma ampla, ou seja, não deve ser um treinamento com base só tecnicista, deve envolver também os aspectos sociais também dos desastres. Tá? Isso é muito ressaltado por Sebo Kagawa. Tá? Prioridade às crianças, tá? É uma recomendação de Patton e outros e da Unicef, em função de experiências que foram verificadas com adultos. Os resultados do trabalho de educação para redução de risco com adultos não foram tão satisfatórios. Então, hoje se preconiza trabalhar mais com criança. E, por fim, eu falo de uma atividade muito importante, né, ao final do trabalho de educação, que é avaliar o trabalho de educação, que é algo que Johnson e outros, né, ressaltam bastante. Né? Bem, agora eu vou falar das atividades que a gente tem realizado. A partir de 2010, a gente tem realizado alguns trabalhos de pesquisação sobre educação para redução de risco de desastres em algumas comunidades, em escolas, e a esse projeto a gente deu o nome de Encosta Viva, e aqui está o site, né, o endereço do site, e ele vai estar pronto aí a partir de meados de agosto, agora, do próximo mês, vai estar pronto com as informações sobre essas ações, a equipe envolvida, diversas publicações que a gente tem elaborado, vai estar tudo disponível lá. Tá? Então, eu vou falar muito rapidamente, porque depois a Yasmin e o Felipe vão falar mais profundamente de uma ação. Tá? Eu vou falar muito superficialmente de algumas ações. Essa aqui foi a primeira realizada em 2010, na comunidade do Maceió, e aqui eu ressalto algumas etapas do projeto. Tá? Então, aqui foi o encontro inicial. Sim, é interessante ressaltar que esse projeto foi um projeto financiado pela FAPERJ, um projeto de pesquisa, né? Então, inicialmente, aqui a gente fez reuniões com uma equipe de uma ONG local, que a gente ia usar essa ONG justamente para fazer o trabalho educativo. A gente fez um levantamento de percepção de risco, capacitamos os instrutores da ONG, planejamos atividades educativas com eles, mobilizamos os moradores, que é uma atividade muito difícil, essa aqui de mobilização dos moradores, e aqui o cerne do trabalho, que foi a realização das oficinas educativas. E a marca foi que a gente queria trabalhar com atividades lúdicas e que envolvesse a habilidade dos próprios moradores. Então, a gente fez atividade de oficina de fotografia, teatro, maquete, história em quadrinhos, e no final a gente fez uma exposição final desse trabalho. E lembrando aqui que o projeto todo ele durou 2 anos, mas as oficinas duraram de 2 a 6 meses. Né? Bem, aqui algumas fotos das oficinas. Essa aqui é uma maquete resultante da oficina de maquete, né? E ela representou um trecho real da comunidade, onde a gente quis ressaltar os aspectos fisiográficos e da forma de ocupação que interfere na estabilidade das encostas. Tá? Aqui foi uma peça de teatro, né, resultante da oficina de teatro. Aqui a mostra de fotografia. Aqui uma história em quadrinhos que foi resultante de uma oficina, né, e onde a gente desenvolveu um livro, onde os alunos da comunidade eram autores. Sempre todas essas atividades foram realizadas tendo como tema central os desastres associados ao deslizamento. No final, a gente elaborou um vídeo também. Bem, o segundo projeto já foi no espaço formal, né? Aquele primeiro que foi na comunidade, no espaço não formal. Aqui a gente trouxe para um espaço formal, falando muito rapidamente dessas atividades. Né? Primeiro, a gente teve uma reunião com a equipe da escola, esse foi um outro projeto também financiado pela FAPERJ, fizemos um levantamento de percepção de risco, capacitamos um professor e planejamos com eles, né, as atividades pedagógicas. Eu não vou detalhar muito aqui, né, mas eu queria ressaltar que essa disciplina, esse tema foi inserido dentro da disciplina de ciências, então a gente não conseguiu fazer uma abordagem transversal, nesse caso aqui, como é preconizado, né. Abordamos ações de educação que foram teóricas, com exposições em sala de aula, e práticas, muito mais prática do que teórica. Envolvemos uma atividade de campo também, onde levamos as turmas para uma comunidade, fizemos uma interação com uma instituição de gestão de risco, que foi na escola, conversar com os alunos, e no final teve a exposição de saberes, onde os alunos tiveram a oportunidade de
expor o seu conhecimento para a comunidade escolar. Então, aqui é durante a visita da turma na comunidade, né, aqui depois eles construindo maquetes sobre, de forma a representar a comunidade que eles visitaram, de forma a ressaltar os fatores naturais e antropogênicos que influenciam na suscetibilidade aos deslizamentos, e aqui a exposição das maquetes na escola, onde eles tiveram a oportunidade de expor seus trabalhos. Bem, esse terceiro projeto, ele foi realizado em 2015, 2016, foi parecido com o segundo, só que a gente conseguiu abordar numa outra escola, também pública, lá em Miguel Pereira, onde a gente conseguiu abordar também no sexto ano o tema de forma transversal às disciplinas, não ficando limitado à disciplina de ciências, tá? Então, o tema foi abordado de forma transversal a todas as disciplinas do sexto ano, envolvendo ações teóricas como práticas também, tá? Bem, aqui é só o exemplo do resultado de algumas ações. A gente elaborou, envolvendo as disciplinas de geografia, educação artística, língua portuguesa e história, o que a gente chamou de mapas falantes sobre o tema, tá? É uma maquete, de novo, sempre eu ressalto o uso da maquete, porque é uma ferramenta muito interessante, que permite uma dinâmica muito boa entre os professores e os alunos, e também um jogo de tabuleiro, né? Isso tudo foi elaborado com os alunos, né? Com os alunos e para os alunos, tá? Bem, essa outra ação de educação era um pouco diferente das primeiras, que foi voltado mais para crianças e adolescentes. Essa aqui é voltado mais para adultos, principalmente para lideranças comunitárias. Isso aqui foi inspirado em algumas experiências da qual eu tenho participado lá com o pessoal da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e a gente trouxe isso para a Rocinha, onde a gente convidou lideranças comunitárias para discutir o tema dos deslizamentos. Então, aqui estão os movimentos comunitários que participaram dessa roda de conversa, e teve como uma inovação aqui fazer um trabalho artístico durante essa atividade, de forma a servir como se fosse uma marca do evento, e isso ficou na comunidade. Então, uma artista foi convidada para participar da roda de conversa, e um pouco antes de terminar, essa roda durou mais ou menos umas 3 horas, tá? E mais ou menos 1 hora antes de terminar, ele desenvolveu o trabalho artístico dele de forma a deixar uma marca. Bem, essa última experiência é que vai ser abordada pela Yasmin e o Felipe, com mais detalhes, sendo o foco principal aqui da nossa apresentação. E aqui estão os parceiros, né, que estão viabilizando a gente fazer esse tipo de trabalho, né? São as instituições, né, de ensino, pesquisa e extensão, os financiadores, né? Aqui o grupo lá da Universidade de Vila Velha, o Espaço Ciência Viva, que tem permitido a gente colocar o nosso trabalho nesse museu, e o pessoal da Antropoarte, que é da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tá bom? Então, eu finalizo aqui essa minha apresentação. A tua apresentação, eu vou passar para os extensionistas, a Yasmin e o Felipe, que vão apresentar, então, o caso da oficina de educação em redução de riscos de desastres, Um Dia a Terra Cai. Vamos lá, pessoal, respirem fundo e mandem ver. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo? Gente? Estamos sim, vai, Yas. Tá apresentando. Tá. Obrigada. Pode começar. Então, gente, primeiro eu queria dar bom dia para todo mundo e agradecer muito por todo mundo que está aqui com a gente assistindo. Eu sou a Yasmin e o meu colega, o Felipe, e a gente vai dar prosseguimento um pouquinho ao que o professor começou explicando, né? Então, essa é a nossa agenda e a gente deve começar falando primeiro da oficina em si e do Espaço Ciência Viva. Então, dentro da oficina, a gente deve contar um pouquinho da história, como é que ela está agora, como é que funciona a interação com o público, os resultados de entrevistas e que foram feitas na oficina
e o Espaço Ciência Viva, que é o nosso principal local de atuação, e a gente vai contar um pouquinho sobre a organização. Então, a história da oficina. Ela começou em 2014, com a idealização do professor e um convite do Espaço Ciência Viva, que é o nosso principal local de atuação. Ela começou com vídeos, eram vídeos que relatavam o que tinha acontecido com os moradores, eram vídeos de moradores relatando o que tinha acontecido, as experiências dele relacionadas a deslizamentos e o tanto que isso provocou na vida deles, né? E aí, em 2015, entrou o primeiro aluno, que foi o Lucas, e aí o projeto já tinha sido aprovado como projeto de extensão, e aí foi uma fase mais de construção da maquete. Então, nesse momento foi desenvolvida a maquete, e que o professor já apresentou, mas a gente vai mostrar de novo ela um pouquinho melhor. E aí, em 2016, entrou o segundo mediador, que foi o Marcos Vinícius, e esse mediador, ele ajudou nas simulações da maquete. Então, eram feitas algumas simulações, e aí foi um momento mais de consolidação da oficina no Espaço Ciência Viva. Em 2017, entrou eu e o Felipe, e a gente começou a fazer algumas melhorias na maquete, inserindo mais ações antrópicas que ocorrem em encostas. Então, não era só a representação da encosta, era a representação também das ações humanas que poderiam tanto agravar, que poderiam agravar a ocorrência de um deslizamento. E aí a gente também inseriu mais 2 novos módulos, que foi o módulo de análise do solo e o módulo de pluviômetros, que a gente vai explicar também um pouquinho mais para frente. E a gente também inseriu um suporte na maquete. E esse suporte, ele foi muito útil porque antes quem fazia simulações era a gente, e aí com o suporte a gente permitiu que o público pudesse fazer as simulações. Então isso acabou interagindo muito mais, houve muito mais uma troca, e o público começou a gostar mais. E aí, em 2018, a gente desenvolveu um jogo, ele ainda está em fase de teste, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor dele. E aí, em 2019, ano passado, a gente começou a elaborar uma nova maquete, porque a gente viu essa necessidade de mostrar algo maior, uma visualização melhor, né? E ano passado também a gente começou a divulgar mais o nosso trabalho. Então, a gente vai mostrar em vários locais que a gente chegou a atuar. E hoje a gente está trabalhando mais com pesquisa, coleta de dados. E aí, em relação ao jogo. O jogo, ele é basicamente um tabuleiro para 2 participantes, com duração média de 15 a 20 minutos. E a ideia do jogo é simular um deslizamento. Então, eu não sei se vocês estão enxergando direitinho, mas nesse tabuleiro ele tem um círculo, e no centro do círculo é para representar como se fosse a parte mais alta da encosta. Então, nessa parte mais alta, começa a ocorrer o deslizamento, e aí o deslizamento vai descendo. Então, a ideia do jogo é você propor estratégias para impedir esse avanço. Então, essas estratégias estão envolvidas reflorestamento, está envolvido campanhas públicas para conscientização popular, e aí tem envolvido também obras de contenção e por aí vai. E aí, falando um pouquinho mais da oficina, né? O que motivou a gente a fazer a oficina? Na verdade, o professor já falou bastante disso, né? E ao longo dos anos, a gente pôde reparar que a ocorrência do deslizamento veio aumentando cada vez mais, e isso pode trazer cada vez mais desastres. Então, a gente viu que as mudanças climáticas foram principais causadoras disso, porque tem aumentado a intensidade das chuvas, elas têm vindo mais fortes, e isso é um dos fatores que agrava na ocorrência do deslizamento. Então, propor uma oficina em que você possa se prevenir caso isso aconteça e entender o que acontece, a gente viu que era algo bem essencial e importante, né? A estrutura atual da oficina, que nem eu falei, ela está baseada em 3 módulos. O primeiro é de análise dos solos, o segundo é a maquete,
que o professor falou, e ele tem o suporte, a gente vai mostrar mais bonitinho. E depois tem um pluviômetro caseiro, que é algo que a gente sugere mesmo que as pessoas possam fazer. E a gente atua principalmente nessa oficina, né? Boa tarde, pessoal. Falando um pouco mais sobre os módulos da oficina, a Yasmin já comentou que são 3 módulos, e falando um pouquinho melhor de cada módulo especificamente, a gente começa a nossa oficina com o módulo de análise de solos, onde a gente despeja solos de diferentes granulometrias em um cilindro de cano PVC, e a gente diz para os participantes da oficina para que eles tirem esse cilindro de forma que crie um cone de solo. E a partir disso a gente consegue discutir as propriedades de cada solo e a diferença entre eles. E a partir disso a gente faz o gancho para o nosso módulo principal, que é a maquete do talude, que vocês podem ver aí, esse do meio, que na prática ele é um aquário com uma placa de isopor simulando uma encosta, né, um talude, e por cima a gente despeja pedriscos de aquário mesmo, para simular um solo que a gente encontra em campo. É claro que esse solo ele é escolhido de forma que auxilia a gente a fazer a oficina, né, de forma que ele não molha, então a gente consegue trabalhar legal com ele. E como a Yasmin falou, a gente procura sempre interagir com o público. Então, ele tem um macaco hidráulico embaixo daquela plataforma onde ele está localizado, em que o participante da oficina, ele aciona esse macaco e faz com que o talude se rompa, né? E a gente simula também as ações antrópicas. Então, a gente tem alguns elementos nessa maquete, como, por exemplo, despejo de lixo, esgoto in natura, e, em construções irregulares também a gente aponta nessa maquete, e que a gente diz a importância que tem o homem para deflagrações de deslizamentos. E a gente também simula, não sei, acho que não dá para ver nessa foto, mas a maquete é dividida metade com vegetação, que é feita com garrafa PET, e a outra metade ela é feita só com isopor mesmo, só com solo, e que simula a parte desmatada. Então a gente também aponta essa questão mais ambiental, assim, de desmatamento. E a gente pode ver essa diferença, porque a parte que está desmatada ela desliza e a parte que está com vegetação ela não desliza. Então a gente consegue discutir isso bem. E por fim, a gente tem o módulo de pluviômetros, que consiste basicamente na divulgação do sistema de alerta e alarme, a divulgação do trabalho da Defesa Civil também. Então a gente induz o participante a perceber que ele é capaz de fazer diferença, né, para a redução de risco de desastres e que ele não precisa depender somente do governo. E a gente também ensina, né, as pessoas a fazerem o pluviômetro caseiro com garrafa PET mesmo. E por fim a gente reproduz o som do alarme. Pode passar, Ed, por favor. Felipe, você prefere que a gente passe o vídeo agora ou depois? Pode passar agora. E aí a Yasmin vai passar um vídeo reproduzindo como é que a gente trabalha lá na oficina. Rapidinho, tem 5 segundos, eu acho. E aí a gente simula a chuva, né? Como eu falei, e a parte que está desmatada, vocês podem reparar ali que vai deslizar agora. E na parte da vegetação, como esperado, não deslizou. Passa E aí de a novo? gente explica... Não, pode passar para outro. E aí a gente explica como é que funciona o mecanismo do deslizamento, né? Como que a física explica um deslizamento. Aí pode passar o outro, Ed, por favor. E esse, como eu tinha dito, é o módulo de análise dos solos. Eles tiram o cilindro e formam diferentes cones de diferentes alturas, e aí a gente consegue discutir um pouco sobre a resistência de cada solo, a granulometria, o quanto é permeável, né? Pode passar aí, para o slide. Voltou. Mais um. Então, sobre a interação com o público, a nossa oficina ela não tem faixa etária, então a gente trabalha desde crianças muito pequenas, como vocês podem ver ali na foto, de crianças muito pequenas, passando por adolescentes do ensino médio e até adultos. A gente encontra muitos adultos na oficina que participam e interagem com a gente.
Ela dura cerca de 20 a 30 minutos, dependendo do público, né? Do público que interage mais, que faz mais perguntas, quer saber mais, mas em média é de 20 a 30 minutos. E a gente procura sempre interagir muito com o público, né? O nosso objetivo é que o público saiba sobre deslizamento de forma autônoma, sem precisar de mediadores feito a gente para ensinar sobre deslizamento. A gente quer que eles cheguem na oficina e façam tudo sozinho, esse é o intuito. Então a gente está sempre procurando adicionar elementos na oficina de forma que interajam com o público, né? Pode passar, Yas, por favor. Falando um pouco sobre os resultados da oficina, esse estudo é baseado na dissertação de mestrado da Maria Mota, que foi feito em 2019, então é um estudo recente da oficina, e que consistiu basicamente na passagem de formulários dos participantes da oficina, né, dos ouvintes, e então a Maria passou os formulários antes da oficina e depois da oficina de forma a identificar o que eles acharam, né. E aí, mesmo 88% dos participantes disserem que sabem alguma coisa sobre deslizamento, pode passar um slide, por favor. 92% disseram que aprenderam coisas novas. E dentre essas coisas novas, a gente pode ver que o mecanismo de deslizamento foi o mais falado. E é o esperado, né? Porque o nosso principal módulo da oficina é a maquete, em que a gente explica como é que funciona de fato, na prática, assim, o deslizamento, por que os deslizamentos são deflagrados. Em seguida, foi a parte dos pluviômetros, que muita gente não conhece, a questão de sistema de alarme e tudo mais, e como fazer um pluviômetro, e como um pluviômetro funciona, para que serve. Então, foi uma grande parte também desse gráfico. Aí, Yas, pode voltar por favor. Então, falando mais sobre o que as pessoas acham que deflagram o deslizamento, né? Então, sobre fatores antrópicos, o desmatamento foi o principal, foi o que foi mais falado, e também é coerente, né? Porque a gente induz eles a pensarem isso durante a oficina. Como eu falei, a gente tem uma parte que é desmatada e outra não, e eles conseguem ver a importância da vegetação, né? E sobre o fator da natureza, os fatores naturais, a chuva foi o mais falado e, mais uma vez, a gente induz eles a pensarem isso, porque é o que mais acontece, né? E a gente tem todo a prática de jogar água na maquete para ver o que acontece, como é que funciona a questão da pressão da água na lâmina da água ali embaixo e tudo mais. Então, era isso. E aí, pode passar 2, por favor? Com você. E aí agora a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é o Espaço Ciência Viva, que é o nosso principal local de ultrassom. Ele é um museu interativo e sem fins lucrativos. Ele atua na parte de divulgação científica. Nele a gente tem um evento, que é o principal evento do mês. Ele ocorre todo último sábado do mês. Agora não, porque tá tendo pandemia. Mas nesse evento é escolhido um tema, por exemplo, universo, matemática, tabela periódica, algum evento, e começam a ocorrer oficinas nele. A gente convida professores, estudantes, vários grupos que trabalham com determinado tema, e a gente propõe oficinas para o público. Então, são atividades interativas, dinâmicas, e é muito bom, porque as pessoas elas começam a ver a ciência como algo apaixonante, sabe? Como algo que você possa se engajar. E não só como uma mera exposição. As pessoas, elas estão lá, elas mexem, elas perguntam, elas procuram saber. Então, essa é a proposta do museu. Ele fica localizado na Tijuca, ali bem perto da Praça Santos Penha. E a missão é basicamente essa, né? Promover ações de ensino, de pesquisa, de divulgação em ciências. E aí, essa é a frase principal do museu. Seja bem-vindo, por favor, mexa em tudo com carinho. Porque a ideia é justamente que a pessoa possa mexer em tudo. É que não seja aquele museu que você só passe e está vendo as coisas. Não que esse não tenha valor, esse tem o seu total valor.
Mas a ideia no Museu de Ciência é que você possa interagir com o público, é que você possa mexer em tudo, é que você mexa em tudo com o intuito de aprender. Então, quando você traz essa interatividade, o conhecimento fica muito melhor retido, fica muito melhor adquirido. E aí a gente apresenta também duas formas de educação, que é a educação formal e a educação não formal. E qual é a diferença? Uma vale mais que a outra? Não. A educação formal, ela é dada naqueles sistemas de ensino tradicional, ou seja, escola, universidade, são em locais de ensino mesmo, instituições de ensino. E a educação não formal, ela é dada em espaços de divulgação científica. Ou seja, pode ser um museu, pode ser uma roda de conversa com pessoas especializadas no tema, pode ser um grande evento. Então, esses são espaços de educação não formal. E aí, o espaço de Ciência Viva, ele é um espaço de educação não formal, ele não está dentro de uma escola, mas nele a gente realiza algumas atividades. Como a gente é mediador do museu também, né? A gente leva a nossa oficina para dentro do museu, não só nos eventos que eles organizam todo último sábado do mês, mas também ao longo do ano o museu ele recebe escolas. E aí ele tem visitação de escolas. É agendada, as escolas ligam para o museu, agendam uma visita, e aí são separadas algumas oficinas de acordo com o tema que a escola sugerir, e aí a gente faz algo mais individualizado, então voltado para uma certa faixa etária, com algum tema mais envolvido, e aí a gente faz algo mais personalizado, né? E aí, dentro do museu, a gente chegou a receber visitas tanto de ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, como a gente também já recebeu até visitas de turmas de mestrado e também da Defesa Civil de Niterói. Então, esses foram algumas das atividades que foram realizadas dentro do Espaço Ciência Viva, mas também a gente realiza outros tipos de atividades, fora do espaço. Então, falando um pouco mais dessas atividades realizadas fora do Espaço Ciência Viva, a gente tem alguns exemplos nesse slide. Então, a gente pode ver ali naquela primeira imagem superior esquerda que a gente foi convidado a participar do Seminário de Educação Contínua da Defesa Civil de Niterói. Então, a gente foi lá apresentar para voluntários da Defesa Civil, né, sobre a nossa oficina. A foto do lado é referente a apresentação de encontro da licenciatura da Física da FRJ, que aconteceu no CT, pessoal da Física lá de licenciatura. Então, a gente sempre é convidado a participar do evento e a gente leva a nossa oficina de forma voluntária. A foto lá do canto esquerdo inferior, lá embaixo, é a nossa apresentação na Veiga de Almeida, lá do Maracanã. A gente foi convidado para apresentar na Semana de Engenharia Ambiental, lá deles. E a foto do lado é sobre a oficina que a gente realizou no Colégio Pedro II de Realengo. A gente apresentou para algumas turmas, eu não me lembro certo quantas foram, mas foram acho que mais 3, se eu não me engano. E eram crianças pequenas, né? Não tão pequenas, mas do fundamental ainda. E é basicamente isso, a gente é convidado, como eu falei, e a gente leva a nossa oficina para os lugares. Então a gente atua dentro do Espaço Ciência Viva e fora do Espaço Ciência Viva também. E eu acho que é isso, Jefferson. Então é isso, gente. A gente termina aqui a nossa apresentação. Queria agradecer a todos que reservaram um tempinho aí do dia para ouvir a gente. E se quiser, entre em contato com a gente. E acabou. É isso, gente. Obrigado. E aí, quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer também. Muito obrigada aí pela atenção de todo mundo.
os esforços de vocês de adaptar cada vez mais o projeto ao público, isso é fundamental num projeto de educação, principalmente em ambiente não formal, né? Isso é muito importante, essa parte da interação, que é uma forma também de estar motivando as pessoas no processo de conscientização, inclusive essa conscientização foi um dos pontos colocados no comentário que o pessoal que está assistindo está fazendo. O Espaço Ciência Viva é um espaço fundamental de divulgação científica e participativa, como alguém também nos comentários colocou. Ele existe desde a década de 80 e fica próximo ao metrô Santos Penha, da linha, eu acho que é a 1, né? Do metrô do Rio. Então, parabéns dupla. Vamos passar agora o palco para a Fátima Abrantes, que é professora da rede municipal de ensino, e ela vai fazer a sua exposição. Fátima, o palco é todo seu. Bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? A minha contribuição hoje vai mais no sentido de resgatar uma discussão sobre a importância da existência do diálogo entre os ensinos de diferentes níveis, né? Como é importante esse diálogo entre um espaço universitário e um espaço escolar, no caso da minha escola, Laudimia Trota, localizado na Tijuca, uma escola de ensino fundamental do 2º segmento, né? Mas é preciso a gente entender qual é a importância do desenvolvimento do projeto de extensão, né? O MEC mesmo, ele preconiza e tem como pilares da formação universitária que sejam realizadas atividades diferenciadas, como o ensino, a pesquisa e a extensão, né? O ensino, para todo mundo que ingressa numa instituição de ensino superior, as atividades de ensino, elas chegam até os alunos, mas uma quantidade muito menor de alunos tem a oportunidade de vivenciar a experiência de fazer pesquisa, e uma quantidade menor ainda tem acesso ao projeto de extensão, né? E o objetivo desses projetos de extensão são exatamente estabelecer uma conexão, né, entre esses dois níveis de produção de conhecimento tão distantes, principalmente aqui no Brasil, né? Nós vivemos momentos de muita discussão acerca da educação, né? Estamos passando por um momento político muito complicado, né? E cada vez mais nós temos que lutar para que essas instituições elas se aproximem no diálogo, tá? Os projetos de extensão universitária, eles são atividades que vão levar ao conhecimento acadêmico que é produzido nesse espaço universitário, e aqui, principalmente no Brasil, a ciência, ela está muito ligada à universidade, né? A produção da ciência está ligada diretamente aos bancos, né, escolares superiores, né, com a ajuda dos bolsistas de iniciação científica, né? E essa conversa com outros níveis de ensino, ela é muito importante, mas é preciso entender que a palavra extensão não significa unicamente, né, que é uma mão de via única, né? Não é só a universidade que leva o seu conhecimento até a comunidade, muito pelo contrário, existe um retorno que é muito importante, porque é exatamente nessa conversa, nessa troca, nesse contato com a comunidade, é que a comunidade acadêmica ela vai saber quais são as demandas da comunidade na qual ela está inserida. É uma relação muito mais de troca. Por isso, lá em 1972 ainda, Paulo Freire, educador brilhante brasileiro, já questionava um pouquinho o uso desse nome, né, extensão universitária. Ele chegou a publicar um livro que falava o seguinte: extensão ou comunicação, né? Porque para ele a extensão universitária era muito mais um processo de comunicação, onde você fala de um lado, mas ouve também, né?
Isso sinaliza muito a importância, né, dessas atividades. E os projetos de extensão, chegando nas escolas, eles podem incentivar a reflexão sobre diferentes conteúdos. Aqui, especificamente, a gente está trabalhando com a questão de redução de riscos e desastres, mas os projetos de extensão, eles podem chegar com assuntos variados até os ensinos mais elementares. Por que a extensão universitária ela é tão importante dentro do ambiente escolar, né? Primeiro porque ela traz novas propostas, novas perspectivas para o corpo docente. Muitas vezes os professores, eles estão tomados pela rotina do dia a dia, da sala de aula, e a chegada de uma equipe externa, ela pode criar desafios, estimular busca por outras formas de didatização dos conteúdos, né? Fazer com que esse professor, né, com um funcionário da escola, ele se reflita como parte de um processo de aprendizagem, né? Além da questão óbvia, que é essa proximidade, que é muito interessante entre espaços tão diferentes, né? Esse diálogo diferente. E por que o desenvolvimento de projetos de extensão na escola ele é tão importante, ele auxilia tanto no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque todo o processo de aprendizagem, ele tem um elemento que potencializa a capacidade de apreensão dos conteúdos, né? Esse elemento é a motivação. Um aluno motivado, um aluno ansioso por entender um conteúdo, ele tem uma atenção maior dispensada para compreender de uma forma mais adequada os conteúdos, né? Muitas vezes, o mesmo conteúdo sendo ensinado de formas didatizadas diferentes, ele vai ter resultados diferentes, né? Porque, muitas vezes, não intriga, né? Não desperta a curiosidade da criança para aquele tema, né? Então, a entrada de um grupo maravilhoso, como os meninos, né, o Felipe e a Yasmin, que foram lá na escola, apresentaram oficinas, né, isso quebra a rotina escolar, né, deixa o ambiente mais leve, e eles chegam com uma proposta de ensino do conteúdo de uma forma didática completamente diferente do que a gente pode oferecer no dia a dia. A gente não tem condições de realizar experimentações todos os dias, de montar uma maquete para cada dia de aula, né? Então, esses eventos, eles são não frequentes, né? E quando eles chegam na escola, ou acontecem, porque nós também produzimos, né? Isso é muito bem-vindo. Ele desafia muito a compreensão do aluno, né? E um dos objetivos do meio universitário, né, resgatar tanto esse contato com as escolas atualmente, né, tem sido a percepção de que é capaz de formar alunos que são multiplicadores e que vão levar para dentro da sua comunidade aquele aprendizado que ele recebeu ali na sala de aula, né? Obviamente, o contato com os alunos ele é muito rico, todos têm a sua história, todos têm um passado, eles contam as suas experiências. Muitas dessas experiências, elas retornam para o ambiente acadêmico, né, e são abordadas, né, em reuniões que vão determinar próximos passos no desenvolvimento dos projetos. Aqui é uma foto da realização da oficina, a Yasmin aparece lá no cantinho, e aqui na frente a gente tem o professor Marcos fazendo uma apresentação, né? Isso é de uma beleza, né? Você ter a oportunidade de ter um professor, né, da UFRJ dentro de uma sala de aula conversando com os alunos, né? Quantos sonhos não se criam ali? Porque, embora a apresentação tenha toda uma rotina, toda uma preparação técnica, tenham assuntos que sejam definidos previamente, né? As oficinas acabam servindo para mostrar que adolescentes, né,
podem um dia se transformar em jovens como a Yasmin e como o Felipe, e que a universidade pública, ela pertence a todos. Então, a entrada do projeto de extensão dentro de uma escola, ela tem uma missão que muitas vezes passa despercebida, que é a de criar sonhos. Aqui a gente vê o Felipe e a Yasmin, que dominam o conteúdo, têm uma linguagem completamente adequada para a compreensão dos alunos, dos adolescentes, né? As crianças ficam em volta dos bolsistas de extensão, querendo entender como funciona, né? No caso dessa oficina que foi realizada, ela é muito interativa, então, em vários momentos, os alunos universitários estão solicitando a participação, a ajuda dos alunos, né, da escola para realizarem pequenos auxílios, né, pequenas experimentações. Vejam como o ambiente da escola ele se transforma, né? Aqueles alunos todos enfileiradinhos, um atrás do outro, né? Num modelo de escola que vem lá do século XVIII, ele acabou, né? A gente vê aí nessa fotografia que está todo mundo prestando atenção, mas de uma forma leve, ali, curiosa, né? Querendo ver o que vai acontecer. Isso é a educação do futuro, né? É a educação em que você dá a oportunidade para o aluno dele ser sujeito também nas experimentações, nas interações, né? Então, várias vezes, durante as oficinas, os alunos extensionistas, eles são interrompidos por comentários, né, que vão sendo feitos pelos alunos, então vira uma troca de conhecimento muito interessante, tá? Sempre que é realizado uma oficina em uma escola, posteriormente são enviados para os professores, né, e até para inspetores da escola, um questionário avaliativo, né, para que a gente tenha algumas impressões do que o corpo docente está entendendo de desempenho daquela oficina naquele espaço escolar, né? E aqui eu tenho um slide que apresenta alguns indicadores, né, que são mais interessantes para a gente respaldar aqui a apresentação. Então, segundo esse levantamento, 100% dos professores que responderam ao questionário avaliativo acreditam que esse tema deve ser integrado à discussão e o conteúdo da escola. 85% dos professores, eles preferem que as oficinas sobre esse tema sejam realizadas por grupos externos à escola. Claro, né, a gente tem alguns professores que são de áreas muito afins com a temática, né, e outras áreas menos afins, né, então há também uma insegurança, né, por parte dos professores, então isso pode estar refletido nessa preferência para que a oficina seja realizada por profissionais externos, né? Mas eu acredito que o que vem de mais significativo é exatamente essa quebra de rotina. É tão bom recebê-los lá, foi tão bom receber o Felipe, a Yasmin, o professor Marcos, foi tão bom poder ter contato de novo com o meio acadêmico, né? Relembrar, né, que existe vida além da escola, né? A maioria dos professores, ele acredita que os alunos participaram bastante das oficinas, e é verdade, né? É muito interativo, muito dinâmico, ninguém pensa em fazer um projeto de extensão escolar para ficar dando palestras, né, que cansem os alunos, né? Normalmente, os projetos de extensão, eles vêm com uma proposta de didatização do conteúdo que são extremamente atraentes, né? 100% dos professores falaram também que, após a realização da oficina, esse tema foi comentado na escola, e é verdade, isso fica um tempo reverberando, né? E eu trouxe aqui uma mostrinha de como isso se reverberou lá na escola Laudímia Trota, na Tijuca, né? Lá na escola nós temos um programa de rádio escolar chamado Produção Carioca, né?
numa parceria com o Sindicato das Telecomunicações e a Rádio Grande Tijuca, que exibe os nossos programinhas, né? Eles são feitos por alunos. Eu coordeno esse projeto desde 2013, nessa mesma escola, e nunca tive uma pauta proposta por alunos que fosse de redução de risco de desastres. E, após a realização da oficina, em maio de 2019, quando a gente iniciou uma reunião de pauta para novos conteúdos, estava lá presente um programinha de rádio, né, com essa temática, que eu vou exibir aqui para vocês. É 1 minutinho só, tá? A proposta é essa, é um programa curtinho, que estimula a produção textual dentro da escola, como também a correção da fala, da vocalização, né, a leitura. Eu vou precisar sair aqui da tela rapidinho e colocar o áudio para que vocês possam acompanhar. Espero que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho. Produção Carioca. Bom dia, meu nome é Andressa e eu fui convidada a vir aqui hoje para te alertar sobre deslizamentos. Bom, como moradora de comunidade, eu conheço boa parte dos riscos que corremos no dia a dia e o deslizamento é um deles, por sinal bem comum. Para quem não sabe, o deslizamento ocorre quando a água entra no solo e desestabiliza as encostas, formando fendas. A terra encharcada é a maior causadora dos deslizes. Antes de eu começar te dando dicas de como se precaver em relação aos deslizamentos, eu queria saber se você já ouviu falar no Morro do Bumba. O Morro do Bumba fica em Niterói. Ficou famoso em todo o Brasil no ano de 2010 por um grande deslizamento que causou 267 mortes, sendo só 48 corpos encontrados, além de deixar muitas outras famílias desabrigadas. Isso ocorreu pelo fato da comunidade ter sido criada em cima de um lixão, sendo assim considerada solo instável. Para evitar que isso ocorra, não devemos amontoar lixos em lugares inclinados, pois isso impede a passagem de água. Não jogue lixo em vias públicas ou barreiras, pois ele aumenta o peso e o perigo de deslizamento. E não destrua a vegetação das encostas. Plantas com raízes maiores, gramas e capins, ajudam na fixação do solo. Para saber mais sobre como evitar e até mesmo como agir em casos de deslizamentos locais, entre no site da Defesa Civil. E lembrem-se de ficarem sempre em alerta em tempos de chuvas e tempestades. Se possível, obedeçam às sirenes para que não ocorra nada e que fiquemos todos bem. Até mais, cuidem-se e cuidem das nossas favelas. Andressa Lima para o Produção Carioca. Produção Carioca, uma realização da Escola Municipal Laudínia Trota, em parceria com o Sintel Rio e a Rádio Grande Tijuca 105.9 FM. Então, gente, esse foi o programinha, né, que trouxe aí, que foi um sinal, né, de que a temática ela não ficou só discutida naquele momento da oficina, né? Mas que muitos assimilaram e acomodaram o conteúdo. Bom, para terminar hoje não poderia ser diferente. Eu trouxe aqui uma frase que eu acredito bastante e termino com Paulo Freire, né? Que tudo isso que a gente faz, desde o que o professor Marcos mostrou na primeira apresentação, Yasmin e Felipe na segunda, e eu aqui, é porque a gente acredita, né, na educação como meio de transformação social, e a gente acredita que esse diálogo entre a escola e a universidade, eles são fundamentais. Obrigada pela atenção de vocês e pelo carinho de estar aqui presente na nossa apresentação, tá? Obrigado. Fátima, que experiência bonita essa do programa Rádio Carioca, né? Produção Carioca. Produção Carioca, é muito, muito bonito e, assim, mostra bem, no caso, o que você apresentou aí para a gente hoje, é uma forma de vocês estarem avaliando o impacto da experiência da extensão dentro da escola, né? Que isso daí reverberou, como você bem lembrou, né? E leva a participação e a mobilização
não só dentro da escola, mas também fora dos muros da escola. E no caso da Tijuca, isso daí é muito importante, porque a Tijuca é uma área, um bairro do Rio de Janeiro, que sofre com os deslizamentos das encostas que são ocupadas, né, ameaçando e colocando em risco a população das favelas dessa região aí do entorno do Rio Maracanã, e seus afluentes, né? Muito bem, muito importante, parabéns, de trazer também essa discussão da extensão universitária como parte de um tripé, né? De trazer o nosso grande educador Paulo Freire mostrando o potencial da extensão como dentro do processo de conscientização e de transformação, né? E reforça, inclusive, o Espaço Ciência Viva, o papel do Espaço Ciência Viva, como o Felipe e a Yasmin colocaram. Gente, olha só, antes de passar para as perguntas que vocês fizeram aí nos comentários, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui presente como mediadora desse painel. Parece, pelas reações que a gente observou aí nos comentários, o painel está sendo muito bem aceito, está sendo um sucesso, viu, Marcos? E é sempre uma honra de estar podendo contribuir com as atividades que são desenvolvidas pelo Marcos. Ele é um parceiro, inclusive ele é vice-líder do Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais, o NEUS, que é coordenado por mim dentro do espaço da Universidade de Vila Velha, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Tá? Então, como a gente pôde ver pelas falas, a problematização que a gente sente bastante, e vários de vocês trouxeram, né? É toda uma problematização do processo de construção de riscos de desastre na modernidade. Isso daí é fundamental, né? E o que a gente vem observando na contemporaneidade é que esses riscos eles se sobrepõem, né? O caso da pandemia é um exemplo bem claro, né? Que a gente vê essas populações, essas comunidades que já estão expostas por diferentes tipos de risco, elas se expuseram também a uma nova situação que é trazida. E isso daí faz com que a gente tenha que acionar as nossas capacidades de resposta, trazendo um jargão da redução de riscos de desastres, né? Isso significa o quê? Que durante a nossa história, tanto individual quanto coletiva, nas experiências que a gente tem de diferentes situações, a gente vai construindo um lastro que nos dá condição de, em momentos como os de desastre, a gente está lidando com essas situações complexas, né? A psicologia mostra isso daí facilmente. Tá? Mas hoje, com essas exposições, o nosso recorte é para compreendermos a complexidade da realidade atual pelo viés da temática dos riscos de desastre e, mais especificamente, pelo viés da educação, que é fundamental. Então, as apresentações dos 3 blocos aí, elas apontam para uma dada concepção de educação, que a gente tem que ressaltar, principalmente no momento atual, né? Que a educação ela é uma mola mestra para a compreensão crítica das configurações, de como os elementos constituintes da realidade eles se interconectam. É isso que faz com que a temática de riscos e de desastres, como o Marcos colocou lá na fala dele inicialmente, e as experiências da Fátima, da Yasmin e do Felipe trazem, que dá esse toque da interdisciplinaridade, da necessidade da transversalidade, né? E aí é um dificultador. Por quê? Porque a nossa educação, ela é uma educação muito disciplinar, e é disciplinar desde a universidade. Isso daí vai num top-down até o ensino fundamental, para não esquecer também das escolas
antes do ensino fundamental. Tá? Então, eu considero que a educação para redução de riscos de desastre, ela ela está dentro dessa perspectiva de compreensão crítica dos elementos constituintes dessa realidade, né? E mais ainda, ela é uma vertente, sim, da educação ambiental crítica, na medida em que, como eu vou estar procurando compreender essas interconexões, a gente está procurando, na verdade, compreender a relação entre o ser humano, sociedade e desenvolvimento com a natureza. Como que a gente, então, nessa relação ser humano-natureza, a gente pode estar contribuindo para um processo de construção de riscos e, portanto, de desastres, tá? Consequentemente, a educação para a redução de riscos de desastres, ela serve para refletir esta complexidade da realidade na sua totalidade. E, mais ainda, a partir da problematização reflexiva das situações de riscos que essa modernização e a modernidade nos impõem através de projetos de desenvolvimento. Tá? Então, a gente viu, portanto, na experiência apresentada pelo Felipe, pela Yasmin, essa realidade aparece como sendo fator antrópico ou antropogênico, né? Mas isso não se dá somente com esses fatores de natureza claramente antrópica, e principalmente em ambientes urbanos, periféricos, como é o caso brasileiro, mas também quando eles pontuam lá no início a relação com as mudanças climáticas para o caso de desastres associados a deslizamentos, né? A gente não pode pensar que os riscos e os desastres, eles estão só associados aos deslizamentos e só associados a mudanças climáticas, por exemplo, né? Só para lembrar a gente aqui, a gente vê recentemente, pode citar exemplos de desastres que ultrapassam essa visão mais restrita e abrem para desastres como o caso do desastre da Samarco, Vale BHP, né, na bacia do Rio Doce, o desastre em Brumadinho, que é um desastre também da Vale que aconteceu o ano passado, o derramamento de óleo no litoral brasileiro também no ano passado, eles ilustram o quê? Eles ilustram uma outra dinâmica produtora de desastre que também vai se relacionar com essa modernização da modernidade, né? Sem falar com o que a gente está experienciando, não só com a pandemia, mas também com outros problemas de saúde pública, que é o caso da dengue, da zika, que existe no país já. A dengue já existe desde a década de 80, praticamente, retornou já algumas décadas aí. Como disse o Marcos, citando Petal, a educação para a redução de riscos de desastre, ela lança uma luz sobre ações e não ações de diferentes atores, né? E eu gostaria de chamar a atenção de uma outra coisa que o Petal também trouxe através da fala do Marcos, né? A mudança de comportamento. E a mudança de comportamento ela não ocorre somente no sujeito, ela vai acontecer também no coletivo. A experiência que a Fátima apresentou mostra isso, ela fala dela, coloca que quando o projeto de extensão chega no ambiente formal da escola, não é só, não implica, não envolve somente os alunos, vai envolver a comunidade escolar como um todo, tanto dentro da escola, ou seja, os professores, os funcionários, o pessoal administrativo, mas também, quando esses alunos eles vão atuar como multiplicadores, eles também estão indo além para as suas comunidades. E isso também fica claro dentro da experiência que a Yasmin e o Felipe eles relatam dentro do espaço Ciência Viva, né? Que é um espaço que é aberto ao público em geral e podem participar adultos, pais, enfim. Tá? Então, a gente está vendo que a gente tem aí mecanismos de sensibilização para um processo de conscientização dos nossos papéis enquanto cidadãos, individualmente, mas coletivamente.
nosso processo de participação, de conscientização dos nossos papéis dentro de um processo de construção de projetos societais, aonde a gente possa, no futuro, a partir dessa conscientização, ter projetos que sejam mais resilientes, portanto, menos indutores de vulnerabilidade. Então, em algum comentário aí, que não vou lembrar quem fez, mas eu me remeto aqui a algo que eu vi num dos comentários feitos por vocês que estão assistindo ao painel, né? Na verdade, a gente está aqui pensando também no coletivo. É extremamente importante nessa cultura de redução de riscos de desastre, a gente não só está pensando no individual, no sujeito individualmente, mas também no sujeito enquanto sujeito coletivo, pertencente a um coletivo, aonde a nossa responsabilidade ela é também voltada para o outro aí com letra maiúscula, tá? Então, o que a gente está falando aqui é de um projeto de sociedade que procure ser socialmente mais justo e ecologicamente sustentável, né? E a gente vai ver que a agenda da redução de riscos de desastres a nível da ONU, principalmente com o marco de Sendai, ela ficou clara essa confluência entre as duas agendas, a agenda da redução de riscos de desastre e a agenda da sustentabilidade através dos objetivos do milênio que a gente tem estabelecido pela ONU, né? Então, tal como no caso da educação ambiental, a educação para a redução de riscos de desastre, ela não é uma disciplina no espaço escolar. Ela é um tema transversal, e o Marco chama atenção para isso daí. A experiência, não só da extensão, mas também a experiência da Fátima dentro, ou melhor dizendo, a partir do projeto de extensão, mostra isso daí. É uma educação inter e transdisciplinar, né, para dar conta dessa complexidade, para dar conta dos elementos constituintes da realidade, mas não individualmente, né, mas sim dessas interconexões que existem entre esses elementos que constituem essa realidade. A realidade é complexa, a gente está vendo no nosso cotidiano essa complexidade o tempo inteiro, né? Então, a experiência que é relatada por vocês é extremamente fundamental na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade, como eu gosto de dizer, né? E as experiências mostram, reforçando, inclusive, se não me engano, foi Fátima que coloca, a Yasmin e o Felipe, essa capacidade de multiplicação, né, que essas experiências têm, e como o Shaw, entre outros autores, eles vão mostrar, também de ir além dos muros da escola, né? Que a ida a campo, muitas vezes, no ensino fundamental e no ensino médio, tem uma certa dificuldade de ser feito isso daí, mas isso daí também é muito importante da gente valorizar esse tipo de coisa. Portanto, já me encaminhando para uma finalização das minhas ponderações, eu gostaria de reforçar a importância de trazer o Paulo Freire, de mostrar que mudança de comportamento, que a transformação social depende de mudança de comportamento, e mudança de comportamento implica em mudança de valores e, portanto, mudança de visão de mundo. E isso daí é um processo que não é imediato. E aí eu coloco uma coisa, eu vou trazer uma coisa aqui para os painelistas, né? Que a gente deve começar a pensar não só nessas estratégias de integração desse tipo de conhecimento, mas também dos valores que são passados por esse conhecimento e como esses valores eles vão se reproduzir no tempo, mas não é no tempo imediato, porque isso daí pode não ser
essencial para uma situação onde você tem que acionar sua capacidade de resposta. E, quiçá, a longo prazo. Ou seja, o que eu estou trazendo, viu, Marcos e Fátima, principalmente, é o nosso papel de avaliação do que está sendo passado a médio, principalmente, falando, que talvez seja mais fácil, e longo prazo. Ou seja, é lá no final do ano, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, será que isso daí foi integrado realmente? Ou seja, é a integração de novos conhecimentos, integração de novos valores, no caso aqui, voltado para o quê? O que o Marco de Sendai coloca, e um dos comentários também coloca, para uma cultura de redução de riscos de desastre, aonde a gente tem aliado aí valores que estejam sendo ecologicamente sustentável e socialmente justos. Para finalizar, agora eu vou finalizar mesmo, hein? A universidade, ela tem esse papel de reflexão crítica sobre o processo de construção social, e isso daí vem desde os seus primórdios. Eu não estou falando de primórdios agora, estou falando lá dos primórdios, lá na Idade Média, se alguém aqui quiser que a gente retroceda aí no tempo. Ela, como a Fátima colocou, ela é sustentada por esse tripé, aonde a extensão universitária, através de projetos como Um Dia a Terra Cai, mas também de projetos como o Espaço Ciência Viva, ela ultrapassa os muros da universidade, oportunizando o quê? O acesso a esse conhecimento, através desses exemplos que vocês deram. 2, oportunizando a experiência transformadora dos graduandos extensionistas como Felipe e Yasmin. Isso daí vai marcar a vida deles, né? 3, e aí eu finalizo, também oportunizando um espaço de pesquisa, porque a gente vai com a extensão, a gente vai até a escola, mas quando a gente vai até a escola, a gente não perde a nossa lente de pesquisador. A gente traz informações, dados e experiências que passam a ser objetos também de pesquisa. Então, esse único tripé, ele, na verdade, ele é multiplicador não só do ensino, através da experiência da própria transmissão de conhecimento dentro do espaço escolar ou não escolar, né? Espaço formal ou não formal, o ensino através dos graduandos, né? E da pesquisa. Então, é um fechamento não só da minha fala, mas é um fechamento chamando a atenção para o papel da universidade e, eu diria, da educação nos dias de hoje, tá? Bom, cansei, lógico, falei demais, mas eu acho, Marcos e Fátima, Yasmin e Felipe, a gente passa direto para as perguntas do público, ou vocês querem fazer alguma ponderação? Eu sei que o público já está na hora do almoço, né? A gente está aqui, a gente devia ter proposto um almoço online e um bate-papo sobre educação para redução de riscos e desastres. Eu fiz anotação, enquanto eu não estava falando, eu fiz anotação de algumas perguntas, mas como que você sugere, Marcos? Você quer fazer uma breve introdução? Eu acho que podia considerar isso que você falou, mas se for abrir a fala para a gente agora, acho que a gente vai estourar o tempo, porque já estamos com 1h30. Né? Então, eu acho que poderia ir para as perguntas, e aí a gente vai aproveitando e vai falando sobre pontos que você abordou. Né? Tá. Sugiro isso. Né? Então, tá. Então, vou passar as perguntas aqui, as que eu anotei enquanto eu estava assistindo vocês, que foram feitas por algumas pessoas que estão ainda nos assistindo, né? Eu gostaria de começar por uma pergunta que vem de longe, que vem de Moçambique, da Tereza Michelini, uma xará minha. Ela faz uma pergunta mais voltada para o caso da Yasmin e do Felipe, mas eu acho que pode ser estendida de alguma forma para todo mundo, né? Ela está dentro da perspectiva da educação para a redução de riscos de desastre, ela está querendo saber como são usadas as estratégias
de gestão de lixo dentro dessas comunidades que vocês citaram. Tá? Então, se vocês tiverem como responder, a gente pode começar por essa daí. Assim, a gente pode controlar também o tempo de resposta, né? Talvez seja interessante isso daí. Luana, nosso técnico, se você puder ficar se comunicando comigo, você pode controlar, Luana? Vamos lá, Felipe e Yasmin, vocês podem dar uma dica aí para a Tereza? Acho que travou. Destravem aí. Não posso falar, mas vamos lá. Comecem com vocês, depois eu falo. Sobre a questão de gestão de lixo nas comunidades. Mas dentro da perspectiva de educação para a redução de riscos de desastres, lógico. Eu estou um pouco perdida na pergunta, na verdade. Está sem voz. Agora eu estou vendo. Tá. Posso não entendi. Como seriam as estratégias para a gestão do lixo? Quais seriam as estratégias para gerir o lixo na comunidade? Mas dentro da educação, né? Aí eu acho que é uma pergunta que envolve tanto como que a educação pode influenciar a gestão de lixo, como que a gestão de lixo influencia, como é que ela é abordada na educação. Vocês querem falar? Eu acho que eu estou um pouco perdida ainda na pergunta. Então, é o seguinte, olha só. Felipe, quer comentar? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Show. Então, sobre a questão do lixo, né? Como a gente tinha comentado lá na apresentação, a gente aborda também isso como um elemento de maquete, né? Então, a gente diz para as pessoas mesmo a importância não, mas a relevância que tem o lixo para a deflagração do deslizamento, e a gente indica o óbvio, né? Que é não poluir as encostas e não jogar lixo nas encostas. Mas o gerenciamento de lixo na comunidade em si a gente não comenta na oficina, porque não faz parte do nosso escopo enquanto oficina, entende? A questão do lixo também... Eu acho que é isso, eu não entendi muito bem o que ela quer saber. A questão do lixo também a gente chega a comentar que ele é um agravante no sentido de fazer peso na encosta. Então, esse peso, ele é um dos fatores que também contribui para a ocorrência de deslizamento. Mas eu não sei se era exatamente isso a pergunta. Eu acho que... Não, eu acho que também envolve isso, mas eu só queria pontuar aqui o seguinte. Na oficina, especificamente, óbvio que no outro trabalho a gente poderia abordar essa questão da gestão de lixo, contribuindo e contribui muito em diminuir, né, o perigo, né, relacionado a deslizamentos, né, mas numa oficina não daria para a gente se aprofundar. Como o Felipe falou, a gente aborda esse tema, não é só falando, a gente faz uma brincadeira com eles também, porque na própria maquete a gente tem indícios de lançamento de lixo sobre encostas e a gente faz perguntas para as pessoas que participam, o que eles estão vendo ali que estaria contribuindo para a instabilidade das encostas. E uma dessas coisas é o próprio lixo. Então, a gente pede para eles identificarem. Então, no trabalho educativo é isso. Agora, a gestão de lixo, que seria muito interessante e é muito importante para ser considerada, numa oficina, ela se alongaria muito grande, porque se a gente se aprofundar no lixo, a gente vai se aprofundar em outros temas também. Então, ela ficaria uma oficina muito extensa. Tá? Mas poderia ser numa atividade, num trabalho mais... num trabalho como, por exemplo, no ensino formal, onde a gente faça de uma forma continuada, não é nem no ensino formal, mas quando a gente tem trabalhos continuados com diferentes temas a serem abordados, e aí eu diria, ou no ensino formal, que eu acho que isso fica mais fácil, ou no não formal, quando a gente está abordando em diversas reuniões que a gente faça, diversos encontros que a gente faça com associação comunitária. Pode em cada... Acho que a rede do Marcos está instável. Vamos avançar. Então,
Vamos passar para a pergunta que foi feita pelo Túlio Gava. Qual seria, e aí com relação a vocês, Yasmin e Felipe, sobre o jogo que vocês mencionam na fala de vocês, qual seria a idade indicada para o jogo que vocês apresentaram? Yasmin, a gente não te escuta. Obrigada. A gente ainda está em fase de teste com o jogo, né? Então ele não tem ainda uma idade muito indicada, mas pelo que a gente viu, ele não é um jogo tão simplesinho, então a gente sugeriria a partir dos 10 anos, talvez. Você tem alguma recomendação, Felipe? Eu acho que o Felipe também caiu. Tudo bem. Oi. Voltou. Voltei. Então, como a Yas falou, a gente fez alguns testes só, mas não está bem estruturado ainda esse jogo. Mas a gente teve a oportunidade de jogar com várias faixas etárias. E foi um pouco interessante, assim, porque para adultos ficou um pouco óbvio demais o funcionamento do jogo. E para crianças muito pequenas, ela ficou um pouco meio confusa, assim. Então, como a Yasmin falou, seria uma faixa etária mais voltada para o ensino fundamental ou até médio. Mais ou menos, mas não é algo fixo ainda, porque, como eu disse, não está muito estruturado. Acho que é isso. Legal. Assim, é difícil você fazer um jogo que dê para todas as faixas etárias, né? Então, realmente tem que ver, tem que se avaliar bem, e como, pelo que vocês apresentam, vocês lidam prioritariamente, eu diria, né, com a faixa etária do ensino fundamental, ensino médio, né, talvez variar aí, mesmo assim já tem uma certa diferença, né? Mas vamos passar para uma outra pergunta, é a pergunta da Antenora Siqueira. Ela faz uma pergunta que talvez possa ser também para a Fátima, né? Junto com Yasmin e o Felipe, quais seriam os maiores desafios encontrados por vocês na mobilização dos moradores das comunidades? E como que vocês lidam com isso, avançam com esses desafios, ultrapassam esses desafios? É uma pergunta que eu também tive na cabeça. Fátima, quer começar? Então, as oficinas... Posso responder, então? Depois eu falo, depois de você. Tá bom. Os desafios são muitos, né? Vai desde a falta de estrutura, né? Vai desde a omissão do poder público em realizar as suas funções de forma adequada nos espaços de comunidade, né? E voltando a falar um pouquinho e resgatando um trechinho da pergunta anterior, eu acho que todas essas atividades que a gente desenvolve dentro da escola, elas têm como objetivo fortalecer, né, a formação de uma consciência que transcende a questão da redução de riscos e desastres, né? A gente leva um conhecimento, mas é agregado a esse conhecimento específico, o conhecimento também de que todo cidadão tem os seus direitos, né? Então, a gente provoca muito essa reflexão durante as oficinas e o tratamento do tema, porque a gente sabe que podemos transformar as atitudes do indivíduo, mas o poder público, ele tem a obrigação de estar atuando nos espaços também. Anteriormente, eu vi subindo aqui uma perguntinha, e soma também com essa que foi feita da idade do jogo. Uma pessoa perguntava aqui, qual é a idade para fazer essa oficina? Seria no ensino fundamental? Seria no ensino médio? Né? Olha, todo o processo de ensino-aprendizagem, ele não acontece instantaneamente. A própria psicologia traz para a gente processos de maturação do conhecimento, né? Então, primeiro, o indivíduo vai assimilando o conteúdo, né? Que vai sendo visto em diferentes situações, até que ele acomode dentro do seu próprio pensamento e consiga aplicar aquelas experiências que ele viveu
de formas diferentes em momentos diferentes da vida também. Então, o aprendizado, ele é progressivo. Dentro da escola, a gente tem uma preocupação com a forma como a gente vai explicar, né? Somos professores, né? Somos pessoas com a preocupação da didatização do conteúdo, então passa na elaboração das oficinas e dos projetos uma preocupação com a adequação da fala voltada para cada faixa etária. Então, você pode começar a trabalhar a questão da redução de riscos e desastres no ensino fundamental 1, né, que seria o antigo primário, né? E conforme for passando o tempo, você vai dando outras variáveis, inserindo outras discussões para que esse conhecimento ele possa ser depois aplicado de uma melhor maneira por esse indivíduo. Pode ser que ele não aplique imediatamente, que ele não reconheça, né, todas essas variáveis que são entregues a ele no momento da oficina, mas em algum dia, com essa assimilação pronta e essa acomodação do conhecimento, o processo ensino-aprendizagem ele se completa e ele consegue aplicar de diferentes maneiras na vida dele. Eu só queria complementar aqui, já pegando o final, que você falou da idade no final, depois eu volto para a questão da mobilização. A questão da idade, eu só ia complementar falando da nossa experiência no Espaço Ciência Viva, porque ali é livre, chega quem quiser na nossa oficina para discutir. Então, a gente tem, desde crianças muito pequenas, assim, desde pequenas com 5, 8 anos ali, até idosos, tá? E é interessante verificar como que eles se comportam na oficina de forma diferente, mas é muito legal. Óbvio que as crianças, quando são muito pequenas, né, às vezes estão sem, às vezes elas têm que estar com os pais, né, e existe uma interação entre essas pessoas de idades diferentes, né, isso é muito enriquecedor, e a gente tem que, principalmente Yasmin e Felipe, tem que se adequar a essa faixa etária, né, então muda a linguagem, conforme a Fátima falou, na hora ali a gente tem que dar um clique e mudar para tratar de uma forma diferente, tá? Mas é interessante as pessoas discutindo entre si. Esse campo de comunicação realmente acontece não só entre os visitantes e nós, mediadores, mas entre eles e grupos que não se conhecem, e começam a conversar entre eles, isso é muito legal. Em relação à mobilização, isso foi um desafio muito grande que eu encontrei quando a gente trabalhou no primeiro projeto, que foi dentro de uma comunidade, porque aí é um projeto totalmente livre, né? E por mais que seja gratuito, né? Porque no caso lá a gente deu até a ideia era eles se habilitarem também para uma determinada atuação lá, se era teatro, fotografia, desenho, né? E maquete, elaboração de maquete. Então, além, mesmo com uma coisa que incentivava uma habilitação extra que eles poderiam ter e ser assim gratuito e tal, existiu muita dificuldade. Tá, Tenor? Foi uma dificuldade muito grande para a gente conseguir chamar as pessoas, tanto que a gente adiou bastante o início, teve uma hora que falou, não dá mais para adiar, porque a gente já está falando um tempão, vamos começar, porque a gente queria mais gente. Então, era uma comunidade, aquela comunidade, acho que tinha 5.000 pessoas, e a quantidade de pessoas que participaram das oficinas ficaram algo em torno de 30 pessoas, algo assim, né, porque foram diferentes turmas, né, de acordo com as oficinas. E isso a gente começou botando cartaz na frente da ONG, anunciando, entramos em ônibus, tinha um ônibus que entrava dentro da comunidade, entrou no ônibus, a gente foi nas igrejas, colocamos cartazes em postes, até que a gente fez uma grande feijoada para todo mundo, e aí a gente resolveu, vai ter que ser agora, entendeu? E aí, então, quer dizer, foi muito difícil. E isso é uma coisa que é difícil, é uma coisa exemplar, para tudo quanto a gente está falando tanto aqui que a gente quer educação para incentivar o engajamento, né, da sociedade, né, nas ações de redução de riscos. Então, essa dificuldade da mobilização para participar do trabalho de educação é um exemplo da dificuldade que a gente tem em engajar as pessoas. Eu estou até agora orientando um aluno, que é o Sandro Schotz, lá de Nova Friburgo, junto com o Leonardo Esteves, para entender, e ele está ali dentro da comunidade, ele é um líder comunitário, para a gente poder entender quais são, por que tem essa dificuldade, como que a gente pode propor algo para melhorar essa mobilização comunitária. Tá? Não é fácil, né? Quando é algo voluntário. Você está dentro da escola,
A criança está numa sala de aula, é diferente, ela tem que estar ali, né? Agora, no Museu Ciência Viva, no Espaço Ciência Viva, já tem vários outros atrativos, porque são oficinas de diferentes temas. Agora, você chegar numa comunidade e falar, vamos trabalhar aqui um tema, vamos conversar, não é fácil, é difícil, tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ter um atrativo a mais, além daquela única atividade, tá? E isso é crucial para qualquer trabalho em que a gente queira engajar a população, não só a educação. Eu acho que eu gostaria de complementar dizendo que, falando em termos de comunidade, a gente não pode esquecer que as comunidades, elas são parte da sociedade excluída, então eles estão fora da discussão, né? Eles não são só excluídos da coleta de lixo, eles estão fora da discussão. E você discutir com alguém que não tem o hábito, né, de estar presente, discutindo, você tem que desenvolver essa prática de discussão também, né? Então, é muito complicado porque as nossas favelas e as nossas comunidades, elas foram silenciadas por muitas décadas, elas estão mudas, né? O que elas falam não tem poder de interferência no meio, né? Então, esse é mais um dos objetivos da gente fazer uma reflexão crítica sempre quando a gente está realizando as oficinas ou propondo quaisquer que sejam as atividades de extensão, que a gente tem condição de potencializar, né, e de destacar para essa população que elas têm o seu direito e o seu lugar de fala, e como cidadãos eles podem cobrar e se organizar, e aí a mobilização social, ela é importante como forma de construir uma forma de pressão sobre os gestores públicos para que determinados problemas, como o da gestão do lixo, sejam resolvidos nessas localidades, né? Isso aí, só aproveitando, Tereza, rapidinho, posso só fechar rapidinho, desculpa, tá? É o seguinte, porque é bom pontuar uma coisa, essa coisa da dificuldade da mobilização, e de jeito nenhum a gente pode dizer que eles são desinteressados em relação ao tema. Não existe, isso a gente consegue ver através do levantamento de percepção de risco, existe uma relativização dos riscos, né? Então, a gente acaba, vamos dizer assim, usar a palavra competir, né, com outras ameaças, quer dizer, os deslizamentos competem com outras ameaças, que são ameaças cotidianas. Então, por trás dessa dificuldade de mobilização, está essa questão da relativização da ameaça, né? Então, é bom a gente frisar muito isso, porque pelo fato da gente ter essa dificuldade de mobilização, boa parte dessa população é qualificada como desinteressada, né? Isso a Norma Valêncio aborda muito isso nos trabalhos dela, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Eles não são desinteressados, a gente tem que entender, a gente que tem o desafio de conseguir mobilizá-los em relação a um tema que ameaça eles, né, o evento físico ameaça eles num período relativamente curto do tempo, enquanto que os outros, né, eles sofrem com vários, pelo fato de eles serem excluídos, eles sofrem com outras deficiências na vida deles de forma mais frequente. Tá? Desculpa, Tereza. Não, porque a gente já está chegando realmente ao final, né? Vou colocar só mais uma pergunta, porque a Fátima puxou uma outra pergunta que eu ia colocar, que foi feita pela Patrícia Lima, então eu vou passar para a pergunta do Joari Carvalho. Ele pergunta para você, Marcos, o professor Marcos, pode comentar mais sobre a regulamentação da lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em relação à cultura de RRD? Ele também coloca uma outra pergunta, que é como que a educação para a redução de riscos de desastre está transpondo ou não a prática e a cultura organizacional historicamente militarizada e assistencialista da defesa civil. Bem, em relação à Lei 12.618... Oi? Tem quanto? A gente tem 10 minutos para fechar, né? Então... Tá bom, falar muito rapidamente. Joara, qualquer coisa a gente conversa depois, tá? Eu deixei até aí meu e-mail, depois eu acho que a Luana até pode botar nos nossos e-mails aí na tela depois para o pessoal entrar em contato se quiserem.
Mas em relação à Lei 12.608, então, ela não foi regulamentada ainda, né? Eu soube que ano passado teve uma proposta de regulamentação que passou por algumas instituições, eu não tive tempo de contribuir, mas se não for regulamentada essa questão da educação para redução de risco de desastre, isso aí está na lei e não fazer nada, vai ser quase a mesma coisa. Então, realmente, a gente precisa dessa regulamentação, tá? E não sei por que motivo ela não está sendo, ainda não foi votada, parece que o texto já foi feito, está lá no Congresso para ser votado, isso aí, e eu não sei como é que está esse trâmite, tá? É uma lei que realmente mexe com muita coisa, né? E então pode seguir caminhos aí que não seriam interessantes para a sociedade de uma forma geral, como pode também manter o que a Tereza lembrou, eu também lembrei, manter algumas inações, como poderia ser tirar a importância da educação. E eu realmente não sei. Agora, a educação para reverter essas ações que têm uma característica de ser muito militarizada de defesa civil. Eu acho que a educação tem um potencial muito grande, não só a educação, e tem várias outras ações que devem ser enfatizadas, né, que são ações que a gente chama de ações não estruturais, enfatizadas na política de risco de desastres. E eu não posso dizer que isso aí é algo... Porque essa coisa de ter uma estrutura militarizada, eu acho que é uma característica da defesa civil, quer dizer, de partes da defesa civil, não é que a defesa civil tem que ser militarizada, mas a gente vê que ela em algumas regiões, ela é militarizada. Mas eu acho que a gente realmente, ao trabalhar a educação para a redução de riscos, incentivando a mobilização comunitária, você tira essa importância dessa característica militarizada da gestão de risco. Mas, na verdade, se a gente for pensar em gestão de riscos, você tem a Defesa Civil como principal órgão municipal envolvido, mas tem diversas outras secretarias envolvidas. A gente só tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa focada só na Defesa Civil. A Defesa Civil e as boas defesas civis trabalham dessa forma, trabalham em conjunto com outros órgãos que não tem nada a ver com essa característica militarizada, né, com outros órgãos de apoio, como é a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Urbanismo, né, e então eu acho que ela tem que trabalhar em conjunto com outros órgãos. Agora, a gestão comunitária é algo que vai tirar mais ainda essa cara, porque você tem a participação da população envolvida nas ações de RRD, independentemente dessa característica militarizada que se tem na Defesa Civil. Tá? Eu não estava encontrando meu mouse aqui na tela. Marcos, obrigada pela tua resposta. Eu acho que a gente já pode fazer um fechamento aqui, trazendo o que você coloca aí praticamente no final da sua fala, essa necessidade de um trabalho de cooperação entre os diferentes atores sociais envolvidos nesse cenário aí de riscos e desastres, né? Esse trabalho cooperativo, ele não deve ser feito somente na resposta, mas ele também deve ser feito antes, no momento na fase da prevenção, né? Se a gente pensar no ciclo de gestão de redução de riscos e desastres, né? Então, e é isso que também falta um pouco nas estruturas organizacionais das nossas instituições, de estar fazendo esse trabalho conjunto, mesmo antes, né? Então, todo esse processo que vocês colocam aqui de conscientização, que pode ser feito também por outros atores, ele tem que ser levado e estimulado por esses atores no decorrer do tempo, inclusive já se preparando para essa capacidade de resposta, tá? Gente, eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje
Foi uma conversa muito enriquecedora, ilustrando, a partir do trabalho de vocês, essa capacidade que a educação tem, e principalmente que a educação para a redução de riscos de desastre tem, de contribuir para o processo de transformação da nossa sociedade. Yasmin, você levantou o dedo aí, você quer falar? Só queria agradecer também, muito agradecer tanto pelos comentários da Fátima, quanto pelos seus também em relação a gente, e a da galera aqui do chat que eu estou acompanhando. Falaram várias vezes aí do nosso projeto, falando quanto é lindo, maravilhoso, é mesmo. E aí eu queria muito agradecer. Eu vi também um comentário do Túlio, que ele se ofereceu para ajudar a gente em relação aos testes. Obrigada, Túlio. E queria agradecer mesmo, assim, no geral. É uma experiência muito grande, muito boa pra gente. Fátima, você falou várias vezes da gente, elogiando a gente. E para mim foi muito marcante ter ido à sua escola. As crianças foram maravilhosas. E eu acho que foi uma experiência muito única mesmo. Só queria agradecer também. Só isso mesmo. Rapidinho. Meio minutinho para cada um, para dar um fechamento aí coletivo. Vamos lá. Vai, Felipe. Vai, Felipe, vai. Oi, então eu faço das palavras da Yas as minhas. Eu acho que nosso trabalho, o trabalho que a gente realiza lá no SCV é um trabalho lindo. A nossa oficina tem muita importância para a sociedade. Gostei bastante também da experiência que a gente teve lá na escola Laudímia Trota, com a professora Fátima. Foi muito agradecedora. As crianças foram, como a Yas falou, muito participativas, foram ótimas. E agradecer também ao professor Marcos, né, pela oportunidade de estar participando do projeto, todos vocês que estiveram aqui até agora com a gente. E é isso, obrigado. Fátima, quer falar? Vou falar sim, vou falar porque eu li uma frase do Joário que ele falou assim: o RRD está virando mais um ato de resistência. E é isso mesmo, né? Toda transformação é um ato de resistência. E a educação a gente faz com amor, mas a gente tem que fazer com resistência também, né? Yasmin, Felipe, vocês são alunos brilhantes, vi várias pessoas subindo aqui nos comentários, como é difícil a gente ter alunos de engenharia engajados dentro de uma visão tão humana. Isso vai fazer a diferença na formação de vocês, parabéns, né? Muito obrigada, Tereza, por você ter conduzido a nossa discussão tão bem, com tanto carinho, tanto profissionalismo. E, Marcos, obrigado por você ter criado sonhos lá dentro da escola, né? Eu acho que isso é o fundamental. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito emocionada até. Bem, primeiro agradeço aqui a todo mundo que assistiu, a Yasmin, o Felipe, que estão comigo lá no Espaço Ciência Viva, a Fátima, que também está trabalhando comigo, né? A gente está fazendo um projeto que a gente está trabalhando nessa tríade aí, universidade, escola e museu, de forma a tratar desse tema. Agradeço muito a Tereza, já é antiga parceira, né? É um exemplo claro, né, da parceria entre a área de humanas e sociais com a área de ciências exatas, então a gente meio que vai interagindo ali, muito bom. A fala do Joari também é muito importante, essa questão da resistência. Sim, nós somos resistência, assim como tem, como eu estava falando, tem outras ações dentro da redução de risco de desastre que representam resistência, como, por exemplo, consideração de vulnerabilidade social. Isso aí é algo que não é nada trivial, então isso também, quem está trabalhando com isso, está trabalhando com resistência. E aí aproveito para falar que existem vários grupos no Brasil que estão trabalhando com educação para redução de desastre. Nós somos resistência realmente. E a gente tem que esquecer dessa coisa que educação é algo que tem a ver com trabalho voluntário. Não, a gente está meio que botando, tem que botar no mesmo nível as ações, as obras de engenharia com as quais eu trabalho, né, e as ações de educação, tá, no mesmo nível, tá? Então tem que ter a mesma importância. Só que a gente tem que ter resistência em valorizar essas ações de educação. E os grupos, eu gostaria de citar aqui, a gente tem o CEMADEM Educação, que é um órgão do governo federal, o CEMADEM, eles têm lá um núcleo de educação que trabalha nessa linha de educação para redução de desastres. Eles são os órgãos federais de resistência, né, mesmo nesse governo. E temos também o grupo do Anderson Sato, que junto com o Paulo Leal, a gente tem uma parceria também. Eles são da UF de Angra dos Reis, também estão trabalhando bastante nesse tema.
temos vários outros grupos. Tem a Rejane Lucena, que é um marco nessa área, um marco nacional e até internacional, né, eu diria, né, nessa área de educação para redução de risco de desastres. Foi ela com quem eu conversei inicialmente para estar nas primeiras ações de educação. Tá? Então, a gente tem vários grupos, tem um pessoal em São Paulo, também no Rio Grande do Sul, temos várias pessoas, nós somos realmente resistência. Tá? Então, agradeço a todos aí. Tá? Resistindo sempre, eu posso dar como encerrada essa conversa nossa de hoje, esperando que a gente possa também se reencontrar brevemente, tá, gente? Agradeço a todo mundo que resistiu ficando aqui presente até esse momento, dos assistentes, agradeço a todos vocês pelo convite, Marcos em especial, a Luana e o pessoal do apoio técnico aí do projeto da UFRJ, projeto de extensão da UFRJ, tá? Boa tarde e até um próximo encontro.